Vamos continuar a série de mensagens no primeiro livro dos Reis, capítulo 20. O texto de hoje é um texto um pouco grande, então eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção na leitura, porque é uma leitura que ela vai descrevendo o acontecimento nos detalhes. Então, os detalhes dessa leitura são bem importantes. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, diz assim: O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis, com seus cavalos e carros de guerra, cercou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei Acabe respondeu: Que seja conforme tu o dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar sua prata e o seu ouro, suas mulheres e filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: Vejam como este homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar minhas mulheres e meus filhos, a minha prata e meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhes deis atenção, nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhes, quem está vestido sua armadura não deve se gabar, como aquele que está tirando. Ben-Hadad respondeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens: Preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. Esse texto, todo esse capítulo, ele vai falar sobre a invasão de Ben-Hadad, o rei sírio, ou o rei arameu, a invasão dele à capital do reino do norte, a Samaria. Ben-Hadad, rei da Síria, ele contava com carros e cavalos de guerra. Ele contava com o apoio de 32 reis da região. E ele ataca a capital do rei do norte. É um ataque irresistível do ponto de vista militar. É um reino bem maior do que o reino de Israel. É um reino bem mais poderoso que o reino de Israel. Então, Acabe toma essa atitude que o texto descreve. Acabe, o rei de Israel, toma essa atitude que o texto descreve, que é a atitude de ceder às exigências do rei da Síria. A princípio, não era a intenção de Ben-Hadad aniquilar Israel, mas a princípio a intenção de Ben-Hadad é ter pleno domínio. Seus bens, suas mulheres, seus filhos. Ele quer ter domínio sobre aquela região. E Acabe oferece todas essas coisas, todos esses pedidos, sem nenhuma resistência. Muito pelo contrário, a forma que Acabe trata Ben-Hadad é uma forma que é até curiosa para a gente. Acabe oferece suas mulheres e filhos quase como um sacrifício pela paz. Né? Eles foram um preço a se pagar pela paz do reino de Israel, de acordo com as palavras de Acabe. Ele chama, inclusive, Ben-Hadad de meu senhor. É uma forma de tratamento que é quase como uma confissão de fé. Soa como uma confissão de fé. Uma entrega total àquele que é o Senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Uma declaração forte. E Acabe, é interessante notar que ele também toma essa decisão sem consultar ninguém. Pelo menos o texto não descreve isso.
O texto descreve que a mensagem chegou e ela foi respondida. Não houve consulta a seus conselheiros, não houve consulta ao profeta, não houve consulta a Deus. A pergunta vem e a resposta é dada. E a resposta é dada com tanta facilidade que o rei sírio, Ben-Hadad, ele decide dobrar a aposta. Se está fácil assim, se é fácil assim, se eu posso conquistar com facilidade assim o povo de Israel, então vamos lá. Além da prata, do ouro, mulheres, filhos, também tudo que tiver de valor no palácio e na casa dos oficiais também será meu. Então, Acabe entende que aquele que ele chamava de seu senhor pediu demais. E recorre, então, aos seus conselheiros. Só agora ele recorre aos seus conselheiros. E as autoridades, com muito maior firmeza que Acabe, encorajam ele a contrariar o rei sírio e não aceitar as exigências. E como total domínio negado, Ben-Hadad, então, aí sim, opta pela destruição. Primeiro ele quer domínio. Como o domínio total não lhe é dado, ele opta pela destruição. É um rei orgulhoso. Se não será meu, não será de ninguém. Não ser totalmente atendido não era uma opção para o rei da Síria, muito menos negociar. E Acabe, então, através do conselho dos seus oficiais, ele dá um passo de coragem e decide enfrentar Ben-Hadad. Diz que essa guerra ainda não foi vencida. É isso que significa esse ditado que ele fala aqui no final. Quem está vestindo sua armadura não deve se orgulhar como aquele que está tirando. Ou seja, aquele que ainda não entrou na batalha não deve se orgulhar de ter ganhado algo. Ele nem entrou na batalha. Então não se orgulhe, Ben-Hadad. A batalha ainda não começou. Parece que houve um lapso de coragem em Ben-Hadad aqui, muito diferente do começo do texto. Bom, entendendo esse começo, a gente vê que Acabe, ele não era fiel a Deus a ponto de consultá-lo, pedindo socorro. Mas também não era fiel a Ben-Hadad a ponto de entregar tudo que tem de verdade. Então a gente vê que Acabe, na verdade, não era fiel a ninguém, só a seus próprios interesses. Ele era refém das circunstâncias. O que acontecia, ele respondia de imediato. Era covarde, a ponto de entregar até suas mulheres e filhos. E egoísta a ponto de enfrentar até aquele que ele chamava de seu senhor quando sua riqueza é ameaçada. Até quando Acabe se aconselha e aceita o conselho, ele faz o certo, mas ele faz o certo pelo motivo errado. Que cenário triste para Israel. Um rei desses. Um rei completamente egoísta e refém das circunstâncias. O texto continua no versículo 13. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê este exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos. Então, você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida, reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando em suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: saíram alguns homens de Samaria. Ele disse: quer tenham saído em paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda, e cada um matou seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, e perseguidos pelos israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e destruiu os cavalos e os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Irmãos, saímos aquele primeiro enfrentamento
onde há ameaças e a resposta às ameaças, e chegamos aqui, na batalha, no conflito direto. Aquilo que o texto vai nos apontar como a batalha da montanha. Nessa batalha é interessante que aparece um novo personagem, um novo profeta. E esse profeta não é identificado pelo nome. Não é Elias, não fala que é Elias, no texto não fala que é Eliseu, o texto não fala nada. O texto diz um profeta. Ele vem até Acabe e ele diz a Acabe, ele diz que Acabe vencerá, ele diz quem precisará lutar para Acabe vencer, ele diz onde será a luta, ele diz como será a luta. No meio de tantos reis vem um anônimo e dita como as coisas acontecerão. A palavra do profeta, ela não diz respeito a resistir o ataque sírio, mas ela chama Acabe a atacar, invertendo a lógica da batalha com o mais fraco, o exército mais fraco, atacando o exército mais forte. Prestem atenção, quando o profeta diz quem atacará, ele fala que são os jovens das províncias. E o texto diz que Acabe chama esses jovens, 232 homens. E diz que Ben-Hadad, o rei da Síria, ele estava reunido junto com seus 32 reis, seus oficiais, ele possuía carros e cavalos. É uma lógica muito estranha, né? Como costuma ser nas batalhas do Antigo Testamento. E Ben-Hadad, é interessante, o texto aponta, Ben-Hadad sentia-se totalmente seguro. Ele estava tão certo da sua vitória que ele acreditava que não precisava nem matar os seus inimigos. Tanto que quando os seus mensageiros chegam a ele e falam, saíram soldados do cerco, soldados saíram de Samaria. Ben-Hadad está tão tranquilo com essa informação que ele diz, quer seja para paz, quer seja para guerra, tragam-nos vivos. Ou seja, não precisa nem matar. Traga aqui. É um homem que está completamente confiante do seu exército, completamente confiante do seu poder. Então os soldados avançam, conforme a palavra do profeta, e vencem, conforme a palavra do profeta. Ben-Hadad podia ter conseguido quase tudo o que desejava sem precisar sacrificar um único soldado. Mas, em vez disso, jurou aniquilar Samaria e sofreu esse ataque. Prestem atenção, irmãos. Isso só aconteceu, esse ataque fulminante do exército de Israel a Ben-Hadad, aos seus soldados, aos seus oficiais, e essa fuga humilhante de Ben-Hadad, quando ele é derrotado, ele vê que sua vida está em risco, ele monta no seu cavalo e vai embora. Isso tudo só acontece porque ele não se contentou com o domínio sobre Israel. Ele queria mais. Ben-Hadad, ele é caracterizado por isso. É um homem que sempre quer mais. É um homem que sempre quer dar mais um passo. Se eu conquistei até aqui, eu ainda posso conquistar mais um pouco. O pleno domínio pode estar em minhas mãos. O resultado é esse, uma fuga humilhante. Em meio à grande batalha entre o rei arameu, 32 reis aliados, o rei de Israel, a única palavra que se cumpre é a palavra do profeta anônimo. Aquele que traz a palavra de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 1 nos lembra, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E é isso que se cumpre aqui. E não importa quem seja esse homem, não importa o homem que faz planos, não importa o homem que traz a palavra. Da boca de Deus, da boca do Senhor, a palavra de Deus. Essa é a palavra final. Nenhum deles resiste à sentença de Deus. A sentença que Deus dá no versículo 13. No meio de tantas guerras, de tanto interesse político, o versículo 13 termina com a seguinte frase: então você saberá que eu sou o Senhor. Essa é a intenção de Deus. Continuando, o versículo 22 diz assim: depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito.
pois na próxima primavera o rei da Síria atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirá-los, todos os reis dos seus comandos, e substituí-los por outros oficiais. Também deves organizar um exército como que perdeis, cavalo por cavalo, carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então, é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam do lado oposto, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto que os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um ao outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados da infantaria dos arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora no aposento, ora no outro. Após a vitória da batalha da montanha, o profeta revela a Acabe que essa luta, que essa guerra ainda não terminou. Ele deve se preparar, porque ele será atacado pelos arameus na próxima primavera. Agora, irmãos, o enorme exército sírio virá contra Israel com força total. Virá com vingança contra Israel. E agora virá preparado, completamente reposto, com novos reis, num novo local, ainda mais forte. Os conselheiros de Ben-Hadad admitem que o Deus de Israel venceu a batalha. Um ponto para eles. Eles admitem que o rei de Israel venceu a batalha. Porém, era apenas mais um Deus simples e tribal com poder regional. Um poder limitado àquela região que eles estavam atuando. Era Deus das montanhas, mas não Deus dos vales. O que mostra que os conselheiros arameus aconselhavam seu rei de acordo com o conhecimento que eles tinham dos seus deuses. Não podia ser diferente. Mas também vemos que o profeta aconselha Acabe de acordo com o conhecimento que tinha do seu Deus. Enquanto os arameus diziam que alterando o local, alterando os homens que estão à frente, alterando as circunstâncias, é certo que venceremos. Enquanto eles dizem isso, o profeta diz: assim diz o Senhor. E termina dizendo, mais uma vez, como ele disse lá atrás, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Para que vocês saibam que eu não sou o Senhor exclusivo das montanhas. Para que vocês saibam que eu não sou o Senhor exclusivo dos vales. Apenas para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Os conselheiros de Ben-Hadad compreendem o poder de Deus. De forma semelhante à forma que eles compreendem o poder dos reis. Eles entendem que Deus é Deus de Israel e domina sobre algumas coisas, mas não sobre todas as coisas. Mas não sobre todos os povos. E essa compreensão era comum dos povos da época. Os povos acreditavam que os deuses lutavam as batalhas quando os povos se guerreavam. Então, o Deus que perdia se submetia ao Deus que vencia. Com isso, existia um trânsito de deuses muito grande. Se o meu povo pede para o povo rival, então o Deus rival venceu o meu Deus e eu vou passar a adorar o Deus rival. E essa mistura de deuses, essa mistura de serviço era constante nesses povos. Havia essa rotatividade de divindades a se adorar.
dependendo do local, dependendo dos últimos acontecimentos, dependendo do relevo, dependendo do clima. Se estava chovendo era um, se estava fazendo sol era outro. Então conseguimos entender que nesse momento a batalha deixa de ser somente entre reis e passa a ser entre deuses. O exército arameu, com seu Deus, cobria todo o campo de batalha. Enquanto o exército de Israel, com o seu Deus, era como 2 pequenos rebanhos de cabra. E conforme a palavra de Deus, a derrota do exército de Ben-Hadad foi devastadora. Ao lado de Deus, os 2 pequenos rebanhos de cabra devastaram o gigante inimigo, matando centenas de milhares. Mais uma vez, o rei Ben-Hadad é derrotado, mais uma vez ele é humilhado e mais uma vez ele precisa fugir para sobreviver. Nem parece aquele rei do começo do capítulo, que queria tudo, que tinha tanto poder. Os deuses daquela região, os deuses cananeus, arameus, fenícios, eram muitos. Hoje, com a internet, a gente consegue pesquisar bastante. Então, os irmãos, chegando em casa, se quiserem, pode pesquisar mais sobre isso. Vocês vão ver como é complexo a compreensão de deuses naquela região, como era complexo. Havia um deus do sol, um deus da lua, da tempestade, da noite, da manhã, da aurora, do crepúsculo, da terra, dos mares, do submundo, da guerra. Isso aqui eu não estou inventando, não. Havia realmente um deus para cada um desses, ou objetos, ou climas, ou horas. Cada um com seu nome, com as suas características pessoais, e todos eles poderosos. Mas nenhum era onipotente. Todos eles tinham poder sobre um ou alguns povos, mas nenhum tinha poder sobre todo o universo. Um Deus da paz, um Deus para a provisão, um Deus para a guerra, mas nenhum ao mesmo tempo era como nosso Deus, príncipe da paz e senhor dos exércitos. Nenhum deles era aquele que era, que é e que há de vir. Muito pelo contrário. Era um Deus da noite, um Deus do crepúsculo, um Deus da manhã. Havia e ainda há uma grande diferença entre os deuses dos povos e o Deus de todos os povos. Só um será adorado por todos. Só um merece e pode ser adorado por todos. Porque ele pode alcançar a todos, em todo o tempo, de todos os lugares, em todas as circunstâncias. Vamos lembrar de Apocalipse 5, versículo 9. Quando vendo o final, João diz, e eles cantavam um novo cântico: Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Homens de todos os lugares, homens de todos os tempos. Um Deus muito diferente dos outros deuses. O texto continua, agora no trecho final, a partir do versículo 31, dizendo: Seus oficiais lhe disseram a Ben-Hadad após sua derrota e fuga: Soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco, com cordas no pescoço, talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: Teu servo Ben-Hadad diz: Rogo-te que me deixes viver. O rei, Acabe, respondeu: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad. Disseram: Traga-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad.
Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. Acabe disse, mediante a um tratado libertarei você. Então fizeram um tratado, e Acabe o deixou ir. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, fira-me. Mas o homem recusou a fazê-lo. Então o profeta disse, como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e disse, fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com a testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele, teu servo entrou no auge do combate, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse, vigia este homem. Se ele escapar, será sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta, rapidamente, removeu a testeira dos olhos, e o rei reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei, assim diz o Senhor, você libertou o homem que eu havia decidido que deveria morrer. Por isso, é sua vida pela dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. O orgulhoso Ben-Hadad, nesse trecho final, agora ele tem sua esperança na misericórdia de Israel, na misericórdia dos reis de Israel, na boa vontade dos reis de Israel. Acabe, por sua vez, por mais que pareça, contraria as expectativas, porque Acabe não demonstra misericórdia. Acabe, aqui, ele é apenas injusto. Acabe é amigo do seu inimigo. Acabe é irmão daquele que quer aniquilar o seu povo. É irmão daquele que desafiou o seu Deus. É irmão daquele que ameaçou aniquilar suas mulheres e filhos. Acabe reafirma o que ainda cria. Ele ainda via Ben-Hadad como um senhor sobre as cidades. Tanto que ele negociou com o homem derrotado. Ele negociou com o homem que estava em fuga. O homem que já vestia panos de saco e cordas no pescoço. Que já queria ser visto como morto para que houvesse misericórdia. Esse homem faz um acordo com Acabe e oferece dar a ele cidades. Mais uma vez, após fazer o certo, seu coração ainda tem intenções erradas. Deus envia mais um profeta a ele, depois de toda essa história. E mais um profeta também não identificado pelo nome. Na verdade, diz um discípulo do profeta, um discípulo dos profetas. Esse profeta traz uma mensagem que fala sobre a obediência, sobre contrariar as ordens claras de Deus. E é interessante que, ao trazer essa mensagem, o companheiro dele, do profeta, desobedece a ele. Quando ele fala, fira-me, e o companheiro dele diz, não vou fazer. Então, como reforço da mensagem, como reafirmação da mensagem, esse companheiro ele é ferido por um leão. Porque a mensagem era justamente essa. A palavra de Deus precisa ser cumprida. A palavra de Deus que foi dada precisa ser cumprida. Então, ele encontra outro companheiro e esse companheiro o fere e ele traz essa mensagem. Ele traz uma mensagem para Acabe muito semelhante à mensagem que o profeta Natan trouxe a Davi, também com o símbolo de um acontecimento, fazendo com que Acabe dê a sentença contra si mesmo. Mas diferente de Davi, que se arrependeu e se voltou para Deus, Acabe fica aborrecido, irritado, como uma criança contrariada. É importante ver que, pela boca desse profeta, pela terceira vez, o texto traz, assim diz o Senhor.
Mas dessa vez não é contra Ben-Hadad, é contra Acabe. Assim diz o Senhor, será a sua vida pela vida dele. Acabe venceu como Deus havia dito, mas tentou usar a bênção que lhe foi dada para sua própria vantagem, para os seus próprios interesses de poder. Ele não enxerga a vitória do povo de Deus como vitória de Deus, como vitória do Deus da aliança de Deus com o seu povo. Muito menos como uma fidelidade a Deus. Ele enxerga como uma vitória própria, como uma vitória do seu reinado, do seu poderio. Acabe tornou essa vitória uma conquista pessoal. Em momento algum ele demonstra gratidão ou da glória a Deus pela vitória impossível que ele alcançou. A gente precisa lembrar disso. Na primeira batalha, na Batalha nas Montanhas, foram 232 homens que atacaram. E depois, o exército de Israel era um exército de 7.000 homens. Muito pequeno em relação ao exército sírio. E esse exército, de maneira improvável e de maneira, de fato, impossível, venceu. Na segunda batalha, era esse mesmo exército gigante contra 2 exércitos, que era como 2 rebanhos de cabra. E esse pequeno exército venceu novamente. E Acabe parece ser imune a esse testemunho. Tudo isso acontece diante dos olhos dele e no reinado dele. E ele nada. Nada. Não existe uma confissão de fé. Ele é capaz de chamar Ben-Hadad de meu senhor e não chamar o Senhor de meu senhor. Acabe está dormente a todas essas coisas. E assim como Deus se levantou contra o rei sírio, ele promete também se levantar contra o infiel e covarde rei de Israel. Irmãos, é um texto grande, mas é um texto que ele não só conta uma história de guerra, não só conta uma história de conquista de terreno ou resistência a uma possível invasão. Ele fala muito mais do que isso. É um texto que fala sobre obediência, é um texto que fala sobre soberania, é um texto que fala sobre temor, é um texto que fala sobre ganância. Algumas perguntas, concluindo, queria levantar para a nossa reflexão sobre esse texto. Primeiro, quais batalhas perdemos apenas pelo temor daquele que chamamos meu Senhor? Lembrando a primeira atitude de Acabe. O inimigo chega e quer conquistar tudo. E ele prontamente diz, sim, pode levar. Ele esquece que ele é rei de Israel, o povo da aliança. O povo que Deus deu aquela terra para ele. Não foi Acabe que conquistou. Deus deu aquela terra. Deus tirou o povo do Egito. Lá atrás, deu a terra a Abraão, e depois tirou o povo do Egito e levou o povo até essa terra. E através de lutas, através de batalhas, o povo conquistou aquela terra e se estabeleceu naquela terra, e se multiplicou naquela terra. E quando chega um inimigo e quer aquela terra, ele diz, tá bom. E nem só a terra. Nem só a terra. Quando quer as mulheres e filhos, ele diz, ok. Ok. Medo. Temor. Temor ao Senhor errado. Pensando nos nossos dias, não é difícil que nós passemos pelas mesmas coisas. Não é difícil que se levantem contra nós senhores nesse mundo, poderosos demais para serem vencidos por nossa própria força. Obviamente, nenhum de nós aqui é rei de um povo. Mas todos nós
temos responsabilidade sobre os nossos bens e principalmente sobre as nossas famílias, nossos irmãos. E não é difícil que nós facilmente abramos mão de uma dessas coisas ou da nossa própria fé, por medo. Não é difícil. Não é difícil que, frente a algumas circunstâncias, nós nos entendamos como derrotados por não enxergarmos saída. Porque quando falamos de Acabe, falamos que Acabe atendeu esse pedido prontamente, isso aconteceu porque ele já se via derrotado. E, numa visão humana, ele realmente já estava derrotado. Então não é difícil que isso também aconteça com a gente. E aí? Como nós respondemos? Não é sempre que vai vir na porta da tua casa um profeta anônimo e trazer uma palavra, uma revelação de Deus. Não podemos, não devemos contar com isso, sendo que Deus já falou conosco sobre isso. No Salmo 34, versículo de 1 ao 10, o salmista diz assim: Louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. A palavra já foi dada, irmão. A palavra já foi dada. O salmista, ele se diz angustiado. O salmista se diz temeroso. E ninguém fica angustiado e temeroso quando enxerga uma vitória lá na frente. Muito pelo contrário. Você se vê angustiado e temeroso quando você olha à frente e não vê uma escapatória. E ainda assim o salmista diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Esse é o primeiro grande segredo de enfrentar essas situações e entender quem é Deus. O louvor de Deus estar continuamente em nossas bocas. É uma maravilhosa arma que Deus nos deu. Relembrar quem Ele é. Relembrar o que Ele fez e o que Ele tem feito. O salmista diz também: busquei ao Senhor, Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E quando diz livrou-me de todos os meus temores, mais à frente a gente percebe que um desses temores, um temor é válido, é essencial, é questão de sobrevivência. O anjo do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Temer ao Senhor, esse segredo. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Como diz o primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me falta, e de nada terei falta, e nada nunca me faltou. O Senhor é meu pastor. A segunda pergunta, irmãos, é: até onde vai o domínio do nosso Deus? Porque podemos crer em Deus, podemos temer a Deus. E nós, frequentemente, enxergamos o nosso Deus de uma maneira muito semelhante à maneira que enxergaram os conselheiros de Ben-Hadad. Deus realmente domina sobre algumas coisas. Mas domina sobre todas as coisas? Essa é a maneira
que os conselheiros de Ben-Hadad entendiam Deus. E quando falamos de não temer as coisas, mais temer a Deus, porque nada nos faltará, nada mesmo, nada mesmo. Será que realmente Deus domina sobre todas as coisas e nos dá todas as coisas? Uma comparação muito interessante para a nossa fé é pensarmos se somos mais fiéis a Deus que o infiel Acabe. Preste atenção, irmão. Acabe, no desespero, obedeceu a Deus. Mas também no desespero chamou Ben-Hadad de Senhor. E declarou: eu e tudo que tenho são teus. No desespero, fazemos uma rápida análise, ver quem tem domínio sobre aquela região, sobre aquela circunstância. Olhamos e chamamos de meu Senhor. Quem quer que esteja ali na frente. Seja Deus, seja uma doença, uma dívida, seja uma preocupação. Até onde vai o domínio do nosso Deus? Acabe disse a Ben-Hadad: eu e tudo que tenho somos teus. Uma confissão que é muito interessante, porque um crente, quando faz essa confissão, a gente entende que aquele crente chegou à compreensão que ele não tem nada de valioso na sua vida. Que ele pode entregar tudo a Deus, porque Deus é confiável. A gente consegue fazer uma confissão tão fiel quanto essa confissão de Acabe? Olha o que Isaías 45, versículo 5 ao versículo 12 diz. Diz assim: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens. Abra-se a terra, brote salvação, cresça retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao olheiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ela não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai: o que você gerou? Ou à sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito das coisas vindouras, que você me pergunta sobre os filhos. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre os filhos ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Irmãos, o texto de Isaías, ele responde muito claramente até onde Deus domina. Deus domina sobre todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas e sustentadas por Ele. Foram criadas e são sustentadas por Ele. O céu, a terra, a luz, o homem, as trevas, as estrelas, somente por Ele. Ele diz claramente: eu sou o Senhor e não há outro. Ele diz algumas vezes isso nesse texto. Eu sou o Senhor e não há outro. Irmãos, essa confissão parece uma confissão
que ela serve muito para idolatria. Idolatria, como nós vemos, de imagens. Ou serve muito quando vamos combater outras religiões que têm outros ícones como Deus. Mas essa confissão, ela serve para cada segundo das nossas vidas, para cada decisão das nossas vidas, para cada momento de temor. Assim como nós vimos ali atrás, pela declaração do salmista, que devemos temer a Deus, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra, porque Deus dá todas as coisas, não deixa faltar nada àqueles que o temem. Esse texto, ele diz que coisas são essas. E mais uma vez, todas, eu sou o Senhor e não há outro. No momento de crise qualquer que seja, de financeira, saúde, psicológica, de relacionamento, essa afirmação é útil. Eu sou o Senhor e não há outro. A palavra revelada é útil. A palavra do profeta é útil. Porque a palavra que ditou todos os acontecimentos nesse capítulo, por que foram de um profeta anônimo? De profetas anônimos. Se no capítulo nós tínhamos 34 reis, porque só há um Deus e não há outro. E esse Deus falou por meio daquele profeta anônimo. Só há um Deus e não há outro. E esse Deus nos fala através da palavra, através da Bíblia que está nas suas mãos aí, no seu celular e em qualquer lugar. Só há um Deus e não há outro. Se escutamos outra voz, se temos outro Senhor, se tememos a outro ícone, qualquer que seja, precisamos reafirmar. Só há um Deus, não há outro. Última pergunta, irmão. Quem é o inimigo de Deus a quem chamamos de meu irmão? Foi o que fez Acabe. Cuidado com os aliados. Com aqueles que chamam o mal de bem. E põem os acordos humanos acima da aliança com Deus. Daqueles que relativizam o horror, como vemos em tempos de guerra, como este que estamos passando. Daqueles que têm sua vontade como Senhor e juiz. Daqueles que acreditam que alcançarão por duras batalhas travadas, por guerras travadas, por insistência, pela covardia, pela força, pela imposição física, pela imposição de posição, de hierarquia, e não pelo clamor a Deus. E não pelo clamor ao Senhor dos céus e da terra. Aqueles que, quando buscam o Senhor, buscam para o seu próprio interesse. A estes, Deus chama de adúlteros e inimigos de Deus. Em Tiago, capítulo 4, do versículo de 1 a 4, diz assim: de onde vêm as guerras que pelejas dentre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, e nos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A derrota deste não é por falta de luta. Interessante lembrarmos disso. A gente está num tempo que somos incentivados a lutar o tempo todo. Você quer? Lute. Lute por isso.
trabalha enquanto eles dormem. Luta, trabalho. E não deixe que os obstáculos se levantem contra você. Alcance seus objetivos. E isso vai te servir para qualquer coisa. Você vai ouvir isso quando o assunto é qualquer um que você precise conquistar. Qualquer um. A positividade que a gente precisa ter no sentido de acreditar muito que a gente consegue ter tudo que a gente tem. Parece ser o lema de todas as palestras motivacionais. Mas Tiago fala que isso é a raiz de todas as guerras, de todos os males, de todos os sofrimentos. A nossa vontade exacerbada de ter, nossa vontade de alcançar, de realizar os nossos próprios desejos. A derrota não é por falta de luta, mas por falta de fé naquele que nos prometeu todas as coisas. Guerreais e nada tendes. E nada tendes porque não pedis. E pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Esses são os inimigos de Deus. Esses são chamados inimigos de Deus. Nós somos servos, mas também somos chamados a ser amigos. Nós fomos chamados, como temos visto nas exposições de João, a sermos também filhos de Deus e família de Cristo. Nós não somos esses que são descritos por Tiago, ou não deveríamos ser. Que não sejamos declarados inimigos de Deus, como Ben-Hadad, nem falsos amigos de Deus, como Acabe. Mas, de fato, aqueles que o temem e se sujeitam a ele para chamá-lo de meu Senhor e fazermos uma declaração, agora sim, sincera, como foi a declaração do começo do capítulo. Eu e tudo que tenho somos teus, são teus. Que possamos vencer a batalha que realmente importa. A batalha da fé. E sejamos fiéis até o último dia. Amém? Oremos. Santo e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pai, nos inspira, Pai, mais louvor. Nos inspira, Pai, mais fidelidade à tua palavra, Pai. Pai, que os nossos corações, Pai, não sejam oscilantes, Pai, a ponto de ora crer e ora não crer, de ora confiar e ora não confiar, de ora batalhar e ora descansar. Nos dá constância, Pai. Pai, que tenhamos uma fé realmente firmada, Pai. Que ouçamos a tua voz, Pai. E obedeçamos, Pai. Precisamos te obedecer, precisamos ser mais obedientes, precisamos entender a quem devemos temer e quem é o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor é bom e amoroso. É um Senhor que não nos devasta, mas nos dá todas as coisas, porque sabe todas as coisas que nós precisamos. Não nos dá batalhas maiores, Pai, do que podemos resistir. E não nos dá menos, Senhor, do que precisamos. Mas o Senhor que é o nosso pastor, Pai, por isso nada nos falta, Pai.
Pai, dá-nos maior compreensão, Pai, que somos teus filhos e tua família, Pai, que fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. E como já foi lembrado aqui, Pai, se o Senhor não poupou nem o próprio Filho, como nos dará também, Senhor? Como não nos dará também todas as coisas? Pai, que sejamos fiéis a Ti, porque o Senhor é fiel, Senhor. Que tenhamos amor a Ti, Senhor, porque o Senhor é amor. Possamos, Senhor, dar a Ti, oferecer a Ti tudo que temos e somos, porque todas essas coisas vêm de Ti. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus que te oramos. Amém.